Boa noite, que a paz do Senhor esteja com todas. Essa noite eu queria convidar você, mãe, pai, para termos uma conversa. Em Malaquias 4:6, fala sobre a conversão dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Fala o seguinte: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando percebemos que estamos gerando uma vida, fazemos 1000 planos. Começamos a fazer um enxoval, queremos ver qual nome vamos dar àquela criança. Começamos a imaginar o rosto, começamos a imaginar como que vai ser essa criança. E a gente vai imaginando e vai trabalhando e vai fazendo para que as coisas corram da melhor forma possível. A criança nasce e os planos não encerram por aí. Aí já começamos a fazer planos para o primeiro ano, para a festinha de aniversário, para todos os acontecimentos que envolvem a criação do bebê. E com isso ele vai crescendo e os sonhos e planos de pais e mães nunca se encerram com seus filhos. Sempre sonhamos por uma atividade, queremos instruí-los da melhor forma possível, pagamos o inglês, a natação e uma série de coisas que tivemos acesso e outras não. Mas achamos que estamos conduzindo da melhor forma porque hoje a instrução é um investimento na vida dos filhos. Trabalhamos dia, noite, a fio para poder dar condições deles frequentarem as melhores escolas, para eles terem uma educação de qualidade. Fazemos aquilo que está no nosso alcance e até mais um pouco, porque queremos dar o melhor. Só que o engraçado é que quando nós percebemos que eles estão crescendo, percebemos que muitas das vezes aqueles planos dos quais fizemos para eles, a maioria não se concretizam, porque eram os nossos sonhos traçados para que eles o cumprissem. Desejávamos que eles fizessem tal curso, desejávamos que ele frequentasse tal escola, desejávamos uma série de coisas que quando eles vão crescendo e conquistando a independência deles, nos frustramos muito com eles. Porque achávamos que eles iriam seguir aquilo que a gente tinha planejado para eles. Mas só que esquecemos que eles não são nossos. Esquecemos que antes deles ser filhos nossos, antes do Senhor nos entregar eles como nossos filhos, o Senhor é o verdadeiro condutor da vida deles. Eles são do Senhor antes mesmo de ser gerados. Cuidamos quando eles vêm para o nosso ventre
Mas antes mesmo de vir para o nosso ventre, o Senhor já estava cuidando. Antes mesmo de vir para o nosso ventre, o Senhor já tinha alinhado, já tinha colocado aquilo para quem ele viria e o que seria. E aqui tem um ponto crucial. Porque em Malaquias fala sobre a conversão do coração dos pais aos filhos. Mas também a palavra fala que os filhos da mocidade são herança do Senhor. E são herança que o Senhor coloca nas nossas mãos para a gente cuidar. Só que a gente faz muita coisa conforme o nosso coração, conforme aquilo que a gente acha que está sendo certo. E nos esquecemos, a maioria das vezes, de perguntar ao Senhor o que Ele já tinha projetado e o que Ele já tinha feito para a vida dos nossos filhos. Quando decidimos que eles vão estudar, que eles vão fazer algum tipo de curso, o inglês, o francês, a gente não tem o costume de perguntar ao Senhor: Senhor, o meu filho que o Senhor colocou nas minhas mãos para que eu conduzisse, para que eu protegesse, para que eu cuidasse, que antes de ser meu é teu, está nos teus planos dele fazer esse curso? Está nos teus planos dele fazer essa escola? Não temos. Creio que poucas pessoas têm esse direcionamento de buscar no Senhor toda e qualquer decisão que a gente toma em relação à vida dos filhos, em relação à vida dos nossos filhos. E quando eles deixam de fazer aquilo que nós desejávamos que eles fizessem, nos sentimos ofendidos, contrariados, afrontados, ficamos feridos, porque às vezes eles se posicionam e nos respondem e não querem aquilo que a gente queria para eles. Eles vão num caminho contrário daquele que a gente decidiu que seria o melhor para eles. E lendo e observando essas duas palavras, a gente entende o porquê que muitas das vezes tem conflitos nas casas, porque que muitas das vezes tem famílias que passam por processos dolorosos sem entender o porquê. Porque tomamos decisões para a vida deles sem consultar o Senhor. Porque tomamos decisões para a vida deles baseado naquilo que a gente acha que é o certo, baseado naquilo que a gente acha que seria o correto. Sem entender o que o Senhor já tinha preparado para eles. E quando eles nos decepcionam, muitas das vezes, em meio de discussão, palavras são lançadas, tanto de um lado quanto do outro, que vai causando feridas, que vai causando dor. E de repente, quando você percebe, os filhos estão magoados com os pais e as mães, os pais estão magoados com os filhos. E começa a abrir brecha na casa, no lar, para que o inimigo comece a trabalhar, trazendo discussões e mais discussões e distanciando os filhos dos pais dos filhos. Então, quando Malaquias fala sobre converter o coração dos pais aos filhos, percebemos que o Senhor sabia que teríamos
certas atitudes que nos afastaria dos nossos filhos, que nos afastaria do coração deles. E, diferentemente do que a palavra fala, a gente acha que são os filhos que devem converter o coração dos pais. Primeiro, porque eu sou a autoridade na casa, eu sou o sacerdote da casa, eu sou a mãe, eles têm que me respeitarem, eles têm que fazer a minha vontade. Se eles quiserem permanecer, tem que ser da forma que eu estabeleço a casa, os limites. E percebemos que o Senhor já sabia que aconteceria isso. E por isso eu falo que a Bíblia, ela é atual o tempo todo. Então, quando você vê o Senhor pedindo para que os pais se convertam primeiro aos corações dos filhos, isso não quer dizer que os pais vão deixar de ser autoridade na casa, mas quer dizer que os pais, reconhecendo o seu erro, sendo eles mais velhos, como autoridade, é necessário a gente dar um passo atrás, reconhecer esse erro e tomar a rota, uma nova rota, para que as famílias comecem a ser novamente restauradas. Porque o Senhor diz que assim que os pais converterem o coração aos filhos, os dos filhos também se converterão aos pais. E ainda faz um alerta para que ele não fira a terra com a maldição. Eu recebi uma oração de conversão do coração dos filhos aos pais e que eu queria compartilhar com vocês aqui neste momento. Eu acho que cabe bem aqui neste caso. E eu queria compartilhar com vocês essa oração que eu recebi. Achei ela muito apropriada para este momento, onde a gente começa a refletir sobre os nossos erros, sobre aquilo que a gente queria impor aos nossos filhos, sobre aquilo que a gente aprendeu que era o certo, de estar traçando o caminho, mas que de certa forma erramos por não perguntar ao Senhor qual que era a vontade dele para os nossos filhos, já que eles pertencem a ele em primeiro lugar, já que eles são heranças do Senhor. Então a oração é a seguinte: oração pela conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quando oramos a palavra de Deus, estamos orando a verdade e por isso podemos confiar que nossa oração será atendida. Por isso, essa oração será baseada em quebra de decretos de morte e de destruição para a vida do seu filho. Também será baseada em receber um novo coração do Pai, para que tudo se faça novo. Senhor Deus amado, no nome do Teu Filho Jesus, eu me achego a Ti e em humildade, pedindo a cura completa do meu relacionamento com meu filho. Senhor, sei que não esperas que eu seja uma mãe perfeita, mas sei que quanto mais parecida com Jesus eu for, mais as pessoas te verão em mim. Senhor, eu me comprometo a me encher com o Teu Santo Espírito para enfrentar os desafios da minha maternidade.
Senhor, converte meu coração ao meu filho e converta o coração dele ao meu. Tire dos meus olhos todo sentimento de rejeição. Tire dos meus olhos todo sentimento de rejeição. Tire de mim toda raiva, toda angústia em relação ao meu filho, todo medo do futuro. O Senhor já está no meu futuro e não permitirá que meu filho continue aprisionado. Senhor, te peço perdão pelas palavras que não edificaram meu filho, mas que acabaram destruindo a autoestima dele. Senhor, te peço perdão por não ter procurado em ti, muitas vezes, as respostas da minha maternidade. Senhor, eu te peço, faça tudo novo. Tua palavra diz em Isaías 43 que nós podemos esquecer o passado, porque o Senhor sempre faz coisas novas. Senhor, eu creio que hoje começa uma nova história na minha maternidade. Eu creio na salvação do meu filho. Não estou aqui para buscar meu próprio conforto, mas sim para buscar a salvação da minha casa. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço que me deixe mais branca que a neve. Eu peço perdão pelas palavras proferidas nos momentos de raiva. Senhor, leva meu filho a conhecer o teu amor através de mim. Eu te peço agora que tudo que foi planejado para destruir a vida e as emoções do meu filho sejam canceladas agora no mundo espiritual. Eu declaro que creio no teu poder e me comprometo a ir até o fim para que eu veja meus filhos salvos e libertos. Em nome de Jesus. Amém. Então, é uma oração que eu recebi e que eu achei que era válido compartilhar, porque está alinhado com a palavra do Senhor sobre a conversão do coração aos pais, dos filhos e os filhos aos pais. E podemos entender que muitas das vezes erramos na expectativa de estar andando certo, de estar fazendo as coisas certas. Mas esquecemos que para poder andar na verdade, andar pelo caminho certo, único e verdadeiro, devemos colocar nossos corações na presença do Senhor todos os dias. A palavra diz que devemos orar sem cessar. E hoje a gente vê que famílias passam dias e dias sem fazer uma oração pela vida dos seus filhos, pela vida da sua família. E onde vemos tantos casos de famílias destruídas, de famílias que perderam o respeito entre si. E porque deixaram de buscar em oração qual o caminho buscar, qual o caminho seguir, qual a direção, Senhor. Deixamos muitas vezes de fazer a tua vontade para fazer a nossa vontade. E isso vem nos trazendo consequências terríveis, onde pais e filhos estão cada dia mais distantes, mesmo morando no mesmo espaço, numa mesma casa.
Já não tem mais comunhão na mesa. Já não tem mais conversa. Já não tem mais contato. Já não há mais intimidade. São estranhos vivendo no mesmo lugar. São estranhos vivendo numa mesma casa. Os pais já não reconhecem os filhos e os filhos não reconhecem os pais como seus pais, como autoridade sobre a sua vida. Por isso eu chamo você mãe, você pai, para poder converter novamente o coração do seu filho a você como autoridade, mas não batendo no peito que você é a autoridade da casa, não dizendo que as coisas têm que ser da sua forma, que tem que ser do seu jeito, porque devemos lembrar que eles são herança do Senhor, que estamos somente conduzindo, que somos apenas tutores. E devemos o tempo todo buscar na presença, buscar no Senhor, buscar no lugar, na fonte, qual o alimento devemos dar aos nossos filhos, qual orientação devemos dar aos nossos filhos, qual a instrução devemos dar, porque o Senhor já escreveu um destino para eles. O Senhor já preparou algo para a vida deles. E o nosso papel é fazer eles reconhecer a soberania do Senhor sobre a vida deles. É eles reconhecer que o Senhor está no controle de todas as coisas. E não você querer assumir o controle. E não você querer colocar a sua vontade para que eles cumpram. E quando os pais, quando nós, porque eu me coloco neste lugar, e quando nós pais entendermos que estamos somente zelando e que toda a direção e que todo o controle está nas mãos do verdadeiro Senhor da vida deles, do verdadeiro Pai, da verdadeira força que vai levar eles, que vai impulsioná-los. Vamos entender que somos meros e abençoados, escolhidos para somente cuidar do bem mais precioso do nosso Pai, que Ele nos confiou a herança, que Ele nos confiou aquilo que é mais precioso, que são os nossos filhos aqui, mas que ele tem um pai que zela, que cuida antes mesmo de começarmos a gerá-los. E quando entendemos que Ele é o Pai, que Ele é quem já escreveu o caminho e que nós devemos somente pegar as coordenadas e direcioná-los, vamos ver uma sociedade com resultados diferentes do que estamos vendo hoje. Vamos ver famílias reestruturadas em amor, em unidade, porque quando entendemos
que estamos aqui somente de passagem, que o nosso lar não é aqui, que o nosso lar é junto com o Pai. Seremos uma família ricamente abençoada, porque sabemos quem é nosso Pai, sabemos para onde iremos e sabemos o que nos espera por toda a eternidade. Agradeço vocês, pais, que tiraram um tempinho para ouvir. E eu espero que o Espírito Santo toque verdadeiramente nos nossos corações e venha converter e venha reescrever uma nova história nas lares, nas famílias dessa nação e de todo o mundo. Porque somos um só povo, filhos de um só Pai. Boa noite. Tenham todos uma abençoada noite. E vamos dormir com esse pensamento, com essa palavra, e pedir que o Espírito Santo, que é poderoso para convencer, que é poderoso para mudar a história, que é poderoso para converter nossos corações e de nossos filhos para uma nova história, uma nova realidade. Abrirmos o nosso coração para que ele possa trabalhar verdadeiramente, transformando nossa história. Até mais. Tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor esteja na casa de cada um de vocês. Que a paz do Senhor entre nos lares de vocês.